Eu não quero ser totalmente negativo aqui. O professor Baden é uma pessoa boa, conhece economia, mas eu gostaria de ajudá-lo na sua tarefa, porque, embora eu só esteja no Brasil há pouco tempo, eu já descobri o monopólio. Eu descobri o monopólio cujos lucros são tão grandes que cobra 35 vezes pelos serviços do que algumas empresas privadas que produzem serviços parecidos. É um monopólio que, na verdade, tem uma forma muito eficaz de impedir o surgimento de concorrentes. É um monopólio que ganha dinheiro principalmente dos pobres do Brasil. Eu me refiro, é claro, à Loteria Nacional. Se você vai para Las Vegas e aposta $100 numa maquininha, você vai ganhar $88 em média. Há outros jogos que são piores que o caça-níquel. O pior jogo em Las Vegas, se você aposta 100, você vai ganhar 70. Se você aposta 100 na loteria brasileira, você vai ganhar $30. Eu sugiro que isso representa um lucro muito grande desse monopólio, e os argumentos que o professor Badin usou para mostrar por que cobrar preços acima do custo marginal leva à alocação ineficaz de resultados, de recursos, se aplica a esse monopólio. Por isso, eu presumo que agora que eu disse a ele, a sua agência vai fazer algo rapidamente para acabar com esse monopólio, então, ou para subdividi-lo, ou melhor ainda, simplesmente torná-lo legal para que as pessoas privadas no Brasil não só joguem bingo de novo, mas abram a sua própria loteria para concorrer com essa federal. Muito obrigado. Esse é o meu website, onde pode encontrar muito mais que de interesse, inclusive gravações de outras palestras que eu dei, um que foi sobre o assunto de fracasso de mercado no governo e no mercado privado. Agradecemos a participação inicial dos nossos panelistas e anunciamos a seguir a sessão de debate, baseada nas perguntas enviadas. Arthur, você quer fazer algum comentário à provocação do David Friedman? Bem, na verdade, eu queria fazer uma pergunta ao Eduardo, que não acreditaria que ele mesmo confiasse, por exemplo, que não devesse o Estado protegê-lo de violências cometidas por criminosos. O Estado deve fazê-lo. E quando esse crime, essa transferência de renda é cometida através de cartéis, como é que o Estado, da mesma forma que o mercado não resolve o problema da violência, do rompimento das regras, do descumprimento das regras, como é que o mercado resolveria o problema de cartéis, por exemplo, naturalmente? Em relação ao comentário do professor Friedman, eu acho que diferentes instituições são mais ou menos vocacionadas a resolver determinadas questões. De fato, o Brasil teve um investimento muito baixo e, portanto, uma infraestrutura deprimida de telecomunicações, porque o investimento no setor e a regulação no setor estava a cargo diretamente do governo, que, maximizando votos e desejando maximizar votos, não tinha condições políticas, por exemplo, de definir as tarifas nos valores necessários, por exemplo, para a universalização, para que houvesse dinheiro para a expansão das redes. E o que aconteceu, nós todos lembramos, anos e anos para poder ter isso há 10, 20 anos atrás, se esperava 5 anos para poder ter um telefone no Brasil. Existem decisões que são realmente e inevitavelmente melhores tomadas pelo mercado, como instituição de alocação de recursos econômicos. Existem situações em que agências reguladoras, é confiado a agências reguladoras, com um modelo institucional, com garantias de independência relativa,
mandatos, irrevisibilidade das decisões no âmbito do Poder Executivo e etc., que talvez possam ser vocacionados a tomar decisões como a da pergunta que eu fiz para o Eduardo. Bom, como temos pouco tempo, você gostaria de responder? Está ao vivo? Pode me ouvir? Sim. Para começar, não é inteiramente claro para mim que os governos façam um bom trabalho de impedir a violência. Me dizem que no Brasil, se você cometer assassinato, tem uma chance em 100, talvez, de ir para a cadeia. Agora, eu não sei se é verdade, factoides muitas vezes não são, mas sei que quando eu estava andando por Porto Alegre ontem, fazendo pesquisa científica sobre se realmente era verdade que todas as mulheres de Porto Alegre eram lindas, eu casualmente notei que havia muitos prédios que tinham aviso dizendo que os proprietários tinham pago empresas privadas para fornecer a proteção para seus prédios, que estavam pagando o governo do Brasil para protegê-los, mas também em privado. Isso sugere que aquilo que um dos objetivos mais fundamentais do governo talvez não seja realizado muito bem. A longo prazo, eu gostaria de ter essa função realizada em caráter privado também, porque pode ser feito melhor. As pessoas podem ler meu livro se quiserem ter detalhes. Me parece que o professor Badim está pressupondo sua conclusão quando aceita que alguém cobrando um preço mais elevado do que deveria estar roubando. Então, vou perguntar para ele se ele eu pressuponho que ele, como eu, às vezes dá conferências públicas e às vezes é pago para fazê-lo. Será que ele sempre cobra o preço mais baixo para dar a conferência, o que nós chamamos custo marginal? Porque exatamente o mesmo argumento que mostra que preços em cartéis levam a alocação ineficiente de recursos também implica que se ele, como pequeno monopolista dos seus próprios serviços, como eu sou o pequeno monopolista, se ele cobra um preço mais elevado do que o custo marginal para produzir a palestra, ele está fazendo uma alocação que não é boa. E então eu pergunto se ele é um tecnocrata também. É pena se as coisas são vendidas a um preço mais elevado do que deviam, mas não é a mesma coisa que roubar as pessoas. Só para complementar, imagine por um momento que todos os padeiros, como se padeiros de Porto Alegre decidem fazer um cartel e o preço do quilo do pão, em lugar de cobrar 2, quanto custa o quilo do pão? 3, decidem cobrar 5. E especular e não tem por que separar do cartéis internacionais dos cartéis locais. Rothbard explica bem isso. Então, o que é o que acontece? Sempre que levanta o preço, a demanda cai. E o problema com um preço tão bom é quem vai diminuir a produção e por quê. Isso que acontece com a OPEP em geral. Quando eles fixam uma quota de produção em geral, tem o problema de, quando o preço é muito alto, muito tentador romper o cartel e vender por debaixo da mesa. Essa é uma pressão do mercado que continuamente, alguno que baja o preço e rompe o cartel, e si se lo desea, además está a concorrência potencial, que quando vê um preço atrativo, pretende entrar no mercado. Se você dá lugar ao novo concorrente, ¿qué acontece? Tem que diminuir a producción de cada uno de los miembros. El mercado sozinho rompe el cartel, pero ¿sabe qué necesita? Necesita comercio exterior libre también. La competencia extranjera es potencialmente un rompedor de cualquier cartel. Pergunta ao Arthur Bardim, do Francisco Guerra, do Instituto de Pesquisa Industrial. Qual a ação do CAD em relação à Petrobras, que há mais de 15 meses vende o gás 150% mais caro do que paga ao consumidor industrial nos Estados Unidos? Bem, o fato
dos nossos monopólios privados de aulas, definitivamente, se eu cobrasse, aliás, pelo jeito, pela reação da plateia, se eu cobrasse R$10, eu não conseguiria estar aqui hoje falando com os senhores. Existe concorrência, sim, em aulas, embora seja difícil ou impossível, ou teoricamente inviável, ou praticamente inviável definir o custo marginal dessa mesma aula, obviamente atores concorrem e competem pelo momento e pela oportunidade de aulas. Para que o mercado tenha condições de responder tempestivamente a formações de cartéis, como o Martí mencionou, em caso de de importações, comércio internacional, é preciso haver uma série de condições estruturais, como, por exemplo, importação fácil e factível, que no mundo real, no mais das vezes, não acontece. Nós sabemos de uma série de mercados em que isso não é possível a reação. E aí a decisão empresarial não é uma decisão vivida em razão da liberdade, mas ela visa extrair renda do bolso do consumidor, pura e simplesmente, porque é sabido, porque o cartel só se faz quando se tem certeza de que essa extração de renda vai ser lucrativa no médio e longo prazo. Se as barreiras à entrada forem baixas, de fato, não há possibilidade de formação de um cartel, porque se 2 postos de gasolina apenas, aqui em Porto Alegre, tentarem combinar preços e resolverem falar, bom, vamos cobrar R$50 o litro da gasolina, o que vai acontecer? Eles vão quebrar, porque, de fato, o mercado vai funcionar, o consumo e os consumidores vão ser desviados para os concorrentes. Agora, se todos os postos de gasolina em Porto Alegre resolverem combinar os preços, a contestação nesse mercado não é tempestiva e não é viável. E, portanto, esses empresários estão cometendo, sim, um roubo como um trombadinha. Em relação a Petrobras, professor. Mas a única maneira pela qual todos os postos de gasolina de Porto Alegre poderiam manter tal cartel seria se o governo da cidade, a prefeitura de Porto Alegre, o governo estadual, o governo federal fizesse que isso fosse cumprido, já que há muitos postos de gasolina, sempre alguns cobrariam menos que o preço do cartel. E o que eu acho que você não está pensando é que os governos são muito melhores em criar barreiras para a entrada do que empresas privadas, e que deslocar o poder econômico do mercado privado para os governos é muito mais provável de reduzir e diminuir do que aumentar o trabalho. Eu quero voltar à minha acusação de batedor de carteira contra você, porque, como você sabe, como estudante de economia, se você definir bastante amplamente o mercado, não há monopólios. Se há alguns monopólios, uma companhia que tivesse todo o petróleo não teria o monopólio, porque poderia concorrer com carvão e gás. Para se definir o mercado como todos, eu não consigo falar sobre o seu caso, mas eu não tenho substitutos próximos a mim. Então, do ponto de vista econômico, eu tenho certa quantidade de poder de mercado. Se eu cobrar um preço de zero, vou ter mais convites para falar do que se eu cobrasse um preço de $1.000 ou $2.000. E em $10.000 eu sinto muito, mas eu não teria convite nenhum, infelizmente. Então, eu estou na posição clássica de monopólio. Agora, é verdade que eu não exploro muito bem. Eu não faço um bom trabalho de discriminação de preço, como os bons monopolistas deveriam fazer. Naturalmente, se tem boa discriminação de preço, não alocam mal os recursos, que é outra questão. E eu tenho de confessar que no momento em que eu concordei em vir para cá, eu não sabia quanto iam me pagar. Então, eu poderia ter acabado vindo para cá de graça, mas aí eu teria aproveitado Porto Alegre e o prazer de discutir com vocês e de ver todas essas mulheres tão lindas.